Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E eu peço a você que compartilhe este vídeo, que dê o seu like, porque muitas vezes nós cometemos este erro que eu vou comentar aqui para vocês, que é o erro dos fariseus. Muitas vezes, no nosso tempo hoje, tem muitos fariseus, muitas pessoas que julgam pelas aparências, tá? Julgam sem ver a verdade, sem se aprofundar na verdade. Tá? Isso em vários setores da sociedade, na igreja também. Mas vamos aqui refletir que é um evangelho do dia de ontem, domingo, dia 11 de junho de 2023. Infelizmente não pude gravar vídeo ontem, mas é uma excelente reflexão baseada nas palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Tá? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-lhe com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. É algo muito profundo que, assim como nos tempos de Jesus e nos nossos tempos, se formam-se as panelinhas religiosas, tá? E descarta as pessoas que não fazem parte dessa panelinha, tá? Sem mesmo conhecer. Hoje, no mundo da internet, as pessoas julgam, né, um julgamento sem conhecer profundamente nada, né? Então, aqui no caso do Evangelho, São Mateus ele era cobrador de impostos. E o cobrador de impostos ele era mal visto pela sociedade. Ele era judeu, mas o judeu que via um cobrador de impostos na rua andando, ele cruzava a rua para não ficar perto dele. Eram pessoas consideradas desprezíveis. Ninguém gostava dos cobradores de impostos. Eram criaturas inferiores, que eram pessoas consideradas pessoas terríveis, pessoas más, né? Que os judeus detestavam. Tá? Isso, o povo judeu era aquela panelinha que saindo daquilo ali já não prestava. Tá? Essa era como era o tempo de Jesus. Só que Cristo ele não veio para as pessoas que estão bem. Né? Ele veio para ajudar os pecadores, para eles se converterem. E qual é a melhor forma para você converter? Não é apontando o dedo, não é julgando, mas sim indo até ele. Aí Cristo ele chamou Mateus. São Mateus disse, segue-me. Então ele foi num jantar com São Mateus e, claro, não foi nenhum judeu, ninguém do templo, porque eram pessoas vistas como pessoas desprezíveis. Então veio outros colegas, outras pessoas que também eram cobradores de impostos, consideradas as pecadoras da época, as pessoas mais pecadores da época. E os discípulos de Cristo. Então, aí os fariseus, vendo aquilo, falou, como que o seu mestre se senta com esse tipo de gente, com essas pessoas? Aí Cristo responde, né? Eu não vim, o médico, né? Os sadios, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Né? Eu não vim para os justos. Os justos eles já são justos, já vivem corretamente. Tá? E o justo tem que se policiar, se vigiar para não cair. Mas Cristo ele veio para aqueles que estão perdidos, aqueles que são os pecadores, aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de conversão. Né? Cristo andava com os cobradores de impostos, as prostitutas, mas ele não se juntava a eles. As pessoas que vinham de fora
imaginavam muitas coisas, julgavam. Ah, Cristo está andando com esses pecadores, então ele também é mais um deles. Mas na verdade, tem que olhar profundamente. Assim como acontece nos dias de hoje. Muitas vezes julgamos alguém da nossa igreja, um sacerdote, um leigo, que está muitas vezes junto com uma pessoa considerada pecadora, né? Todos nós temos nossas falhas, que não é da igreja, que uma pessoa que é de outra crença, ou uma pessoa que é considerada e comprovadamente corrupta, né? Um político corrupto, às vezes está junto com essa pessoa, mas para qual intuito? Será que está se juntando a ela e concordando com o que aquela pessoa acredita? Ou esse sacerdote ou esse católico está junto com aquela pessoa conversando para a conversão dela? Falando com amor, com caridade, porque está mais do que comprovado que você, vindo com 4 pedras na mão, em cima de uma pessoa que precisa se converter, que está no erro, está no engano de uma falsa doutrina ou vivendo da maneira errada, né? Vindo com ignorância, com 4 pedras na mão, acusando, você vai para o inferno, demonizando aquela pessoa, é comprovado que aquela pessoa vai te detestar, ela vai te odiar e não vai odiar você necessariamente, ela vai odiar a igreja. Tem pessoas que odeiam a igreja, odeiam a Deus por conta de pessoas, que más experiências. Tem pessoas que tiveram experiências terríveis com religiosos, com pessoas da igreja, e acha que todo mundo é igual. E desconta e deixa de acreditar em Deus. Ou vai seguir outra crença, ou acredita em Deus, mas desacreditou na igreja. Então o nosso dever é muito importante. Então o nosso dever não é rejeitar as pessoas, seja elas o que for, seja o que for. Nós devemos ser Jesus com a nossa vida. Cristo, ele não estava nem aí o que as pessoas iriam dizer. Ele sentou na mesa dos cobradores de impostos, as pessoas mais desprezíveis da época. Ele também se encontrou com os samaritanos, né? A história do bom samaritano, a mulher samaritana no poço lá de Jacó, pessoas mal vistas pela sociedade, e ele foi lá para a conversão delas, para trazer a verdade a elas. Pessoas que estavam num erro, mas são seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, pessoas amadas por Deus. Deus ama a todos. Tá? Então, muitas vezes nós somos fariseus, muitas vezes nós somos também, naquela passagem do filho pródigo, nós somos aquele filho mais velho, que ficamos com inveja e ficamos com raiva do pai, porque ele dá, né, o alento lá para o filho que se perdeu, para o filho que fez um montão de besteira, e ele dá uma festa para o filho e fica alegre, feliz, porque o filho retornou a casa, o filho voltou, né? E o outro está sempre com ele. Muitas vezes temos inveja, muitas vezes temos raiva de muitas vezes um padre ou uma pessoa acolher com mais amor uma pessoa que está no erro, mas muitas vezes nós temos que olhar mais de perto para ver se aquela pessoa, muitas vezes tem muitos padres e bispos que se juntam com aquelas pessoas, né? Temos que analisar tudo. Tem muita gente que se junta, não faz o papel de Jesus. O papel de Jesus é ir até eles para a conversão, não para falar que está tudo certo. As palavras de Cristo muitas vezes são essas: vá e não peques mais. Tá? Então, aquele pecado você tem que se converter dele, que nem o caso de Maria Madalena, né? Santa Maria Madalena era prostituta, mas após o encontro com Cristo ela deixou de ser. Ok? Para muitos de hoje em dia, muitos religiosos tal, você pode ser o que você quiser. Então já aí não é de Cristo, não faz parte de Cristo. Então nós temos que analisar antes de fazer um julgamento. Vemos alguém com o Papa, o padre, seja quem for, um católico, com alguém que é considerado errado na sociedade, que é considerado uma escória, um corrupto, e muitas vezes pode ser realmente um corrupto, uma pessoa de má índole,
Mas nós temos que analisar por que essa pessoa está, esse cristão está junto com essa pessoa. Está junto com ela ou está atrás da conversão dela? Cristo estava com São Mateus para convertê-lo, tanto é que virou São Mateus, o evangelista. São Paulo, apóstolo, né? Depois ele era perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus e se converteu e virou um dos maiores propagadores do evangelho de todos os tempos. Então, temos que ter discernimento quando vemos alguma coisa, sem julgamentos. Será que aquele católico, aquele padre ou um leigo, seja quem for, está com aquela pessoa errada? Será que está junto com ela fazendo o erro ou está conversando com ela para trazê-la para a conversão? Essa é a reflexão muito importante, né? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, ajude o canal. Se você gostou, compartilhe. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.